Queridos irmãos e irmãs, somos convidados e iluminados pelo Espírito Santo a valorizar a palavra de Deus, conhecê-la e praticá-la com muito amor e com muito ardor, para não voltar a repetir as mazelas do passado, daqueles que desprezaram a palavra e tornaram abomináveis as suas ações, ferindo o coração de Deus. E é um grito de alerta a nós, padres e bispos, para que vivamos também em sentinela. Veja bem, a primeira leitura mostra que aqueles que estavam à frente da comunidade, que tinham incumbência de conduzir o povo a crescer e aproximar mais e mais da fonte da vida, o Deus que nos criou. Adorá-lo de mente, coração e entendimento, e viver o amor mutuamente, o respeito uns com os outros. E aqueles primeiros da fila, os sacerdotes, foram os primeiros a serem corrompidos, e corrompidos corrompeu o povo de Deus. Israel era para ser uma luz para as nações pagãs, para que pudesse então, através do exemplo do povo de Israel, chegar à fonte da verdade e reconhecer que o único Deus é aquele que tudo criou, razão de sermos, existirmos. E ao invés de ser luz, transformou-se em trevas e mergulhou cada vez mais no mundo das trevas, dos costumes pagãos. Até mesmo dentro do santuário, templo de Jerusalém, eles introduziram os costumes pagãos, os deuses dos pagãos, fruto da imaginação humana. Veja a tal ponto que chegou. E Deus carinhosamente instruindo pelos profetas, e ali naquele tempo o profeta Jeremias já tinha instruído, mas a cegueira espiritual fez com que rejeitassem, zombasse do mensageiro de Deus. Jeremias sofreu tanto, mas suas palavras, que não eram suas, eram do Altíssimo, se cumpriram na totalidade. Tanto que esse povo, num determinado momento, Deus então deixa caminhar ao seu bel prazer. Já que renuncia à minha graça, já que me rejeita, pode caminhar sem mim, eu retiro de vocês a minha graça. Nós devemos estar sempre precavidos, sempre na oração e na prática da palavra, buscar ser coerente na adoração a esse Deus e não ofender o coração de Deus tanto ofendido. E sem a graça de Deus, aquilo não foi um castigo. Porque sem Deus, o que de bom pode esperar? E ali aquela nação pagã da Babilônia destruiu tudo, incendiou tudo e cativo leva esse povo. E ali no meio ao sofrimento, esse povo questiona: quem que é culpado de estarmos aqui?
Quem falhou para passarmos por esses terríveis sofrimentos? E chega à conclusão: a falha foi nossa. Desprezamos a palavra de Deus, zombamos dos seus mensageiros e agora nessa vida de angústia. Esse povo arrepende, volta atrás e ali cheio de esperança que Deus olharia e perdoaria e reconduzisse a Jerusalém. Quando então ali insultados pelos opressores, ali dos lábios desse povo sai: eu vou voltar à minha terra natal. Eu tenho um Deus que liberta, e um Deus que perdoa. Eu jamais esquecerei. Vou voltar, e assim adorarei esse Deus e jamais desviarei. Nós voltamos. Graças a Deus tivemos os dias de reconciliação nesta cidade, em nossas paróquias. Aqueles que o Espírito Santo agiu, achou espaço, tiveram a humildade e a simplicidade de buscar a reconciliação. Voltando à vida, porque o pecado mata. O pecado tira a vida espiritual. Nós voltamos porque confiamos nesse Deus que é a sublime misericórdia. E assim como também pronunciou Jeremias, se cumpriu. Quando faltou em Israel alguém que tomasse iniciativa para lutar pela libertação, Deus faz o impossível acontecer. Jamais pensaria aquele povo que fosse um pagão que tomasse iniciativa. Um pagão, assim diz, o Deus do céu me deu a graça de vários reinos em minhas mãos. O Deus do céu me iluminou que eu devo ir a Jerusalém, reconstruir o templo desse povo de Israel. E ali, o impossível torna possível. Isso para ser lembrado de gerações em gerações. E chegou ao nosso conhecimento que Deus faz o impossível tornar possível. E por meio de um pagão, Ciro, o decreto que põe a caminho esse povo, o Deus Altíssimo, o Deus do céu, está agindo. Eu mesmo vou a Jerusalém reconstruir o templo, a identidade desse povo que eles perderam. Deus quer que volta e tenha a identidade de povo de Deus. Não vamos perder essa identidade, sendo insensíveis à prática de sua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos santifique. Não deixemos cair por terra, mas pratiquemos-a no dia a dia. E ali insultados, como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa vida de angústia e de tristeza, numa terra estrangeira, sendo dominado sem voz, sem bênção, sem liberdade. Mas a minha mente está iluminando, eu em sintonia com Deus, Ele vai nos conduzir à terra natal. E ali então jamais abandonarei o meu Deus, a Ele servirei de mente, coração e entendimento. Esse é o propósito que nós temos. E com a graça de Deus, nós vamos praticar. Amando a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças e energias, e fazer o compromisso de amar todas as pessoas com profunda caridade. E isso porque nós estamos crescendo na experiência de quem é Jesus. E ali então vai
ao encontro de Jesus uma pessoa importantíssima ali, do templo e do poder político, Nicodemos. E por que ele foi ao encontro de Jesus? Porque ele estava antenado no ensinamento de Jesus, ouvindo as palavras, os sinais que Jesus realizava. Só pode ser Deus, só pode ser o Messias. E vai à noite, porque uma religião tão perversa, que aqueles que professassem a fé em Jesus Cristo, talvez seria até apedrejado, não podiam frequentar o templo, era destituído de seus cargos. Mas Nicodemos vai, e carinhosamente Jesus traz a mensagem. Essa mensagem é trazida a cada um de nós. E faz a comparação. Como Moisés levantou a serpente lá no deserto, e todos aqueles que voltavam os olhos para a serpente era curado das mordidas das cobras, recebia novamente a vida. Aquela serpente era um sinal da presença de Deus acompanhando esse povo. Aquela serpente não era Deus, era um sinal de Deus. Os santos da nossa devoção, as imagens que temos, no hebraico e no aramaico, tem duas palavras que todo mundo deveria conhecer: Pecel e Tecel. Pecel é aquilo que é abominável, é tudo aquilo que vem ocupar o lugar de Deus na mente e no coração do homem e da mulher, aquilo que os pagãos faziam, desprezando Deus Altíssimo. Mas quais são as idolatrias dos dias de hoje? Podemos enumerar tantas e tantas, que sufoca Deus na mente e no coração de seus filhos. Em primeiro lugar, podemos dizer a idolatria, a ganância do ter, do poder, do ser, que se traduz em prazer. Poder, ter e ser desenfreadamente cega as pessoas, corrompem a graça de Deus, porque sufocam, sabendo usar as coisas que passam e abraçar as que não passam, a graça de Deus, a palavra de Deus, o amor que não acaba nunca, que se traduz em caridade. Aí sim, ficamos imunizados. Deus tem espaço para agir, nos libertar de todas as enfermidades, e a pior dela, a enfermidade do pecado. Ele devolve a vida. E ali vai dialogando com Nicodemos, Jesus já anunciando ele elevado na cruz. Eu sempre tenho dito, todo lar católico deveria ter um crucifixo. É o sinal da aliança, é o símbolo da aliança, é a prova do imenso amor que esse Deus tem para com cada um de nós. A maior parte se diz cristã, mas não aceita o crucifixo. Em muitos lugares não pode ter o crucifixo. Incomoda, é abominável, não suporta o crucifixo. Em muitas instituições ele não pode, tem que ser retirado. Nos estabelecimentos educandários não pode ter o crucifixo. E por alguém que se diz cristão. E Paulo focaliza, domingo próximo passado, o que eu anuncio é o Cristo crucificado, porque ali está a maior prova de amor desse Deus que nos ama. E Jesus falou para Nicodemos, é preciso que eu seja elevado, para que todo aquele que em mim crer tenha a vida eterna, e não se escandalize de mim. Não é que nós vamos ficar presos ali.
reconhecendo essa aliança que Ele realizou com nós, porque estavam mortos. O pecado mata a vida espiritual. Mas quando a gente volta ali, Ele me ama tanto, Ele me lavou dos meus pecados quando eu arrependi. Ali está o sinal do pacto da aliança. E nós católicos devemos valorizar isso. Venerar, adorar de mente, coração e entendimento. Porque assim Jesus disse: quem nele crê tem a vida eterna. Mas um crê contemplando a sua vida, a sua paixão e a sua ressurreição. Nós ressuscitamos um dia, quando estávamos mortos. Mas que ressurreição é essa? Eu ainda não morri, e Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos Colossenses: vós ressuscitastes com Cristo, esforçai para buscar as coisas do alto. E aqui disse aos Efésios: nós ressuscitamos com Cristo no dia do batismo. No dia do batismo fomos resgatados de Deus e para Deus, e Ele devolveu-nos a vida. Não a vida física, a vida espiritual que o pecado matou. Devolveu-nos a graça de sermos filhos e filhas queridos. E nos concedeu a missão de continuar o seu projeto. Evangelizar, anunciar, testemunhar, eis a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus.